No século XVII, um violino podia custar o mesmo que uma casa. Esculpido à mão por mestres como Stradivari e Del Gesù, era um tesouro sonoro, um segredo guardado a 7 chaves para reis, nobres, clero e músicos profissionais de altíssimo gabarito. Hoje, você pode comprar um na internet por menos do que pague em um smartphone, e ele chega completinho na sua casa. O que conecta esses dois mundos? A resposta não está numa partitura, mas em uma das maiores revoluções da história, a Revolução Industrial. A transformação radical na forma de fabricar instrumentos foi o que permitiu que orquestras inteiras se formassem em Nova York ou no Rio de Janeiro, e que filhos de operários pudessem sonhar em se tornar violinistas. Mas como um objeto de luxo tão exclusivo se tornou acessível para milhões? Qual o segredo por trás da produção em massa que inundou o planeta com violinos? Para entender a sinfonia das fábricas, precisamos voltar à sonata solo de um artesão. Nossa história começa na Itália. No século XVI e XVII, a cidade de Cremona, na Itália, era o epicentro de um universo acústico. Famílias como Amati, Stradivari e Guarneri não fabricavam instrumentos, eles davam vida à madeira. Com a devoção de um artista e o mistério de um alquimista, eles transformavam abeto e ácero em verdadeiras joias. O verniz de Antonio Stradivari, uma mistura secreta de minerais, resinas e óleos, era a sua assinatura inconfundível. Seus violinos, vendidos por até 1000 florins, valiam o mesmo que uma casa modesta à época. A música, assim como os instrumentos, era um privilégio. Ecoava nos salões de Versailles, nas catedrais de Roma e nas cortes de Viena. O acesso era restrito à elite e a produção inteiramente artesanal. Cada violino demandava meses de trabalho de um único luthier, que controlava o processo do início ao fim, desde a seleção de madeiras envelhecidas por décadas até a aplicação final do verniz. Eram violinos de autor, com identidade visual e sonora singular. Em centros italianos como Cremona, Brescia e Absam, a arte da lutheria era um legado de família. A profissão era transmitida através de redes de parentesco e da adoção de aprendizes, protegendo segredos que passavam de pai para filho. Mas o contraste com o sistema alemão era gigante. Em Minterwald, onde Matthias Klotz fundou uma tradição em 1685, a organização era rígida e formal. Ali, as guildas, conhecidas como Zunft, controlavam cada aspecto da profissão: o número de mestres, os preços e a qualidade. Famílias como os Klotz produziam para mercados regionais, usando madeiras das frias florestas bávaras. A produção anual era limitada a algumas dezenas de instrumentos por oficina. Na França e na Inglaterra, o cenário era parecido. Em Paris, mestres como Nicolas Lupot criavam violinos sob medida, com foco na acústica personalizada para cada músico. Em Londres, artesãos se organizavam em corporações de marcenaria, que preservavam as técnicas do ofício. Em todo o continente, o modelo era o mesmo: produção local, limitada e de altíssimo custo. Um violino de qualidade equivalia ao salário anual de um trabalhador comum. Até o final do século XVIII, o mundo da música era regido pela mão humana. Mas um vento de mudança começava a soprar pela Europa, trazendo consigo o cheiro de carvão e o barulho de metal. A economia se agitava e o violino, ainda uma joia artesanal, estava prestes a ser salvo pela produção em massa. Ou a ser sacrificado por ela. A revolução não aconteceu da noite para o dia. O primeiro passo foi a otimização do trabalho artesanal. Inspirado em um modelo antigo da cidade alemã de Füssen, surgiu o violino de oficina. Em vez de um único mestre construir o instrumento do zero,
o processo foi dividido. Um artesão se especializava em esculpir o corpo, outro no braço e na voluta, e um terceiro cuidava apenas do verniz. Essa divisão de tarefas acelerou a produção e permitiu a fabricação de dezenas de instrumentos, onde antes se fazia apenas um. O trabalho ainda era majoritariamente manual, mas a lógica da linha de montagem começava a se desenhar. Ninguém abraçou esse modelo com tanto sucesso quanto a cidade de Mirecourt, na França. Conhecida como a Cremona francesa, Mirecourt transformou suas guildas tradicionais em associações comerciais modernas. Famílias como Thibauville-Lamy e Collin-Mezin produziam milhares de instrumentos por ano, abastecendo escolas, conservatórios e músicos amadores em toda a Europa. Eles encontraram o equilíbrio perfeito entre a tradição artesanal e a produção em escala, ampliando o acesso a instrumentos de qualidade sem sacrificar a excelência técnica. Mirecourt mostrou que era possível aumentar a produção. Mas o que aconteceria quando a força de vapor substituísse a força dos braços? No século XIX, o rugido da Revolução Industrial finalmente alcançou as oficinas de violino. Máquinas a vapor, antes usadas para tecer algodão e mover locomotivas, foram adaptadas para cortar, curvar e padronizar as madeiras. O que levava meses nas mãos de um luthier, agora era concluído em semanas. O custo despencou e o violino de fábrica nasceu. A Alemanha foi o epicentro dessa transformação. Em Mittenwald, as oficinas familiares se transformaram em fábricas. Na região da fronteira alemã com a República Tcheca, uma área conhecida como Musikwinkel, o canto da música, a produção explodiu. Cidades como Markneukirchen e Schonbach se tornaram polos industriais, que no início do século XX fabricavam cerca de 200 mil instrumentos por ano, dominando 50% do mercado mundial. Nesse sistema, o trabalho era ainda mais fragmentado, a arte deu lugar à eficiência e a vida do artesão fabril se resumia a algumas poucas ou até uma única peça. Ele passava o dia inteiro na frente de uma máquina, cortando tampos em série, ou em uma bancada, esculpindo centenas de cavaletes idênticos. Justamente daquela região, da cidade de Adorf, vem a gigante Gewa Music, um dos maiores players do mercado até hoje. Mas essa produção massiva ficou restrita apenas à Europa? Só havia demanda ali? Com a expansão da burguesia e o crescimento das cidades, a cultura deixou de ser um monopólio da nobreza. A nova classe média queria consumir arte. Teatros, óperas e salas de concertos se multiplicaram, e com eles a demanda por músicos e, claro, por instrumentos. Os violinos de fábrica alemães, tchecos e franceses, baratos e abundantes, encontraram um mercado faminto do outro lado do Atlântico. Entre 1840 e 1870, os Estados Unidos importaram milhares de instrumentos, distribuídos por empresas como a Wurlitzer. Esses violinos equiparam as orquestras que nasciam pelo país, como a Filarmônica de Nova York, fundada em 1842. Na América Latina, o fenômeno se repetiu. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inaugurado em 1909, integrou esses instrumentos europeus em sua orquestra. O violino, antes um símbolo aristocrático, chegava aos trópicos, tornando-se um embaixador cultural em navios a vapor. A expansão das ferrovias ajudou a distribuir instrumentos para o interior dos continentes, alcançando comunidades distantes dos grandes centros. E o ciclo se retroalimentava. Instituições como o Conservatório de Paris, fundado em 1795, formavam dezenas de músicos profissionais que precisavam de instrumentos, impulsionando ainda mais a indústria e um modelo de ensino que Paris não tardaria a exportar para o mundo. Foi nesse contexto que, em 1997, no SESI, uma escola de música para filhos de operários,
o meu primeiro violino chegou às minhas mãos. Ele não custou o preço de uma casa. Era um violino tcheco, simples e alaranjado. Um herdeiro direto daquela revolução no Musikwinkel. E foi ele que me permitiu estar aqui hoje, contando essa história para vocês. Bom, a industrialização não apenas barateou um produto, ela democratizou um sonho. Mas essa acessibilidade teve um preço? O que se ganha em quantidade se perde em alma? Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. O século XX chegou com suas próprias revoluções. As grandes guerras redesenharam fronteiras e economias, enquanto as gravações em disco e o rádio levavam a música para dentro das casas, criando uma nova cultura de consumo musical. Para sobreviver nesse novo mundo, a indústria de instrumentos precisou se adaptar. Seu foco se voltou para um mercado em franca expansão, o de estudantes. Escolas, conservatórios e iniciantes de todos os níveis se tornaram o principal motor da produção em massa de violinos. Hoje, essa herança vive um novo capítulo. A China se tornou a Cremona do Oriente, com cidades como Huangqiao produzindo quase 1 milhão de violinos por ano, cerca de 30% do mercado global. A Índia desponta como a próxima potência, pronta para competir em um mercado que em 2024 foi avaliado em mais de 360 milhões de dólares e continua crescendo. Novos materiais, como fibra de carbono e plásticos, desafiam a tradição da madeira, enquanto o violino elétrico ganha novos palcos. No entanto, o sonho dourado de todo músico ainda é um violino de autor, feito 100% à mão. Em um belo contraponto à produção em massa, a luteria artesanal vive um renascimento. Vídeos aqui no YouTube e cursos online, como os do mestre Fábio Vanini no Brasil, do qual eu mesmo fui aluno, aproximam entusiastas de uma tradição centenária, provando que o desejo pela peça única, com alma e história, nunca desapareceu. Os dois mundos, o artesanal e o industrial, continuam a coexistir em um equilíbrio tenso e fascinante. A Revolução Industrial não destruiu a arte do violino, ela forçou a se reinventar e, no processo, tornou a música clássica mais diversa e global do que qualquer mestre de Cremona jamais poderia ter imaginado. A pergunta que fica é: qual será a próxima revolução? Ela virá de uma mega fábrica na Índia? De uma impressora 3D em um laboratório? Ou das mãos de um novo Stradivari em uma oficina silenciosa? Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se no Violin Family e ative as notificações para a nossa próxima jornada, onde a música continuará a desafiar o tempo e as fronteiras.